Começo a falar e esqueço de gravar. Pessoal, como a gente combinou a semana passada, né? A gente vai começar fazendo alguns exercícios para vocês entenderem como interpretar a gasometria, tá bom? Então, a gente vai reforçar isso. Então, eu vou colocar para vocês na tela, vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver, tá? E aí depois a gente fala sobre realmente qual era a classificação daquela gasometria, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Não. Ainda não. Não? Sim. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Então tá bom. Então vamos lá, ó. Primeiro exercício aí, de gaso. Dá um tempinho para vocês organizarem o pensamento e já vou começar a perguntar, tá? Ó, como é que tá o pH dessa gaso aqui? Eu tenho um pH de 7,52. Qual que é o normal? De 7h35 até 7h45. Perfeito, de 7,35 a 7,45. Esse pH tá como, então? Alto. Tá aumentado, não tá? Alcalose. Alcalose. Toda vez que eu tenho um aumento de pH, eu tenho uma alcalose, ok? Então, a gente já classificou o pH. Eu tenho uma alcalose. Agora, a gente vai descobrir por que que isso está acontecendo, tá? Vamos lá, PCO2. Deixa eu ver os barulhinhos, que eu fico doida com esses barulhos, meu Deus. Vamos lá. Se eu tenho um PCO2 de 22, qual que é o normal do PCO2? 35 a 45. 45. De 35 a 45. Se eu tenho 22, ele tá como? Não tá baixando? Tá abaixo. Tá abaixo do normal. Quando o PCO2 diminui, o que que acontece com o pH? Aumenta. Aumenta. Lembra? É sempre o inverso. PCO2, pH é o inverso. Se eu tenho uma redução de PCO2, eu tive um aumento de pH. Então, eu posso dizer aqui que é uma alcalose respiratória? Sim. Sim, por quê? Quem que tá alterado aqui? O PCO2, certo? PCO2 vem da parte respiratória, correto? Então, eu tenho uma alcalose respiratória. Vamos continuar para ver se não tem nenhuma alteração de bicarbonato, né? PO2, quanto é que tá? 88, qual é o normal? De 80 a 100, tá normal. Então, tá normal. Então, PO2 não tem nenhuma classificação. Ele tá normal, certo? HCO3, bicarbonato, quanto que tá? 24. Quanto que é o normal? 22 a 28. De 22 a 28. Então, o bicarbonato tá alterado? Não.
Não, então a culpa não é do metabolismo. Eu não tô tendo uma alcalose metabólica, então, porque aqui, ó, isso aqui, o HCO3 indica como está o metabolismo corporal desse paciente. Se o bicarbonato está normal, então eu estou tendo como indicativo que o metabolismo está normal. Então não é uma alcalose metabólica, certo? Qual que é a saturação? 95, quanto que é normal? 90 a 100. De 90 a 100, então tá dentro da normalidade, não tá? Sim. Então qual é a classificação dessa gasometria? Alcalose respiratória. Uma alcalose respiratória, tá? É simples. A interpretação gasométrica é muito simples, tá? Não tem segredo para interpretar a gasometria. Vocês conseguiram entender? Sim. 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 Ó, todo mundo entendeu? Sim. Perfeito, ó. Então, toda vez que vocês pegarem uma gasometria, vocês vão lá e vão verificar exatamente isso, ó. Como é que tá o pH? Aumentado. Se tá aumentado, é alcalose. Já dei um nome para ele. Ele já ganhou um nome. Certo? E eu tenho uma redução de CO2, eu tô dizendo que se diminui PCO2, aumenta pH. Então, realmente é uma alcalose proveniente de onde? Da parte respiratória. Certo? Aqui tá normal. Aqui tá normal. E aqui tá normal. Então, o que que eu tenho aqui? Uma alcalose respiratória. É esse. E é essa a interpretação gasométrica. Tudo bem? Tudo, pro. Perfeito. Então, vamos para essa aqui. Vão me falando, como é que tá esse pH? Tá alto. Alcalose. Alcalose, perfeito. PCO2, Normal. normal. Então, a alcalose é por causa da respiração? Não. Não. Então, não é uma alcalose respiratória. Como é que tá o PO2? Diminuído. Diminuído. Ai, minha mãe fica espirrando aqui, professora. Desculpa. Coitada, deixa ela espirrar, né? Também pode segurar espirro. De ação. Ó. Então, aqui, o que que a gente tem aqui? Como é que a gente chama Professora. quando a gente tem redução de oxigênio? O PCO2 não é de 35 a 45? 35, 45. Então, o que que ele tá? 32 aí. Ó. Ele tá abaixo, não tá? Abaixo? Abaixo. Tá. E aí? Vocês que estão me dando a resposta. Então, se ele tá abaixo, ele é uma hipocapnia. E quando eu tenho uma hipocapnia, o que que acontece com o pH? O Ele pH sobe. aumenta, não é? Aumenta. Então, eu tenho uma culpa respiratória aí? Não. Sim. Tem. Ah, tem, desculpa. Tem. Acabou. Ó, vocês conseguiram enxergar o quê? Diminuiu. Se diminuiu, quando diminui PCO2, aumenta pH, certo? Certo. Isso. Então, eu tenho... É por causa da respiração? Também. Sim. Eu acho. Sim. Vamos terminar. A gente ainda tá indo por etapas, ó. PO2. Tá como? Tá diminuído. Diminuído. Paciente Covid-19. Ai, Jesus. Ave Maria. Diminuído. Como é que chama a redução de PO2? É... Hipoxemia.
Hipoxemia, perfeito. Então, eu tenho uma hipoxemia. Como é que tá o bicarbonato? Normal. Normal. Então, a culpa é metabólica? Não. Não. Eu tenho uma alcalose o quê? Respiratória. Respiratório. Respiratória. A saturação, como é que tá? Normal. 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 Mas e o PO2, não tá diminuído? Sim. Sim. Então, ó, toda vez que eu tenho uma alteração dessa, eu tenho que nomear todas as alterações que aconteceram, tá? De que maneira? Exceto de PCO2, eu não preciso escrever no meu resultado de gasometria que é uma alcalose respiratória com hipocapnia. Porque a hipocapnia já faz alcalose. Eu já disse quando eu escrevo aqui, ó, alcalose, alcalose respiratória, eu já estou dizendo, é porque o PCO2 está baixo. Entendi. Já está aqui, ó, classificado o PCO2. Quando eu falo alcalose respiratória, ok? Então, eu não preciso escrever na gasometria nada relacionado nem ao PCO2, nem se vocês vão verificar se é uma hipo ou uma hipercapnia para fazer a correlação, né? Para dizer se é uma alcalose metabólica ou respiratória. Mas eu não preciso escrever. Quando é o oxigênio, sim. Então, o que a gente vai colocar? Ó, alcalose respiratória com hipoxemia. Então, o que eu estou dizendo? Se eu leio isso aqui, eu não estou vendo mais os números, estou? Não. Não. Só que quando eu leio isso aqui, alcalose respiratória com hipoxemia, eu já sei que o PCO2 está reduzido e eu já sei que o PO2 está reduzido, mesmo sem saber os números. Não importa. O número vai importar para a gente fazer correção de parâmetros ventilatórios. Eles são importantes, tá? Mas se você for passar para um colega de plantão, só como é que estava, qual era a alteração gasométrica, você pode dizer assim, então, ele veio com uma gasometria, veio com uma acidose respiratória, né? Teve uma hipoxemia. Pronto. O seu colega já vai entender se é uma acidose respiratória, eu aumentei PCO2, e se é uma hipoxemia, eu tô com o oxigênio abaixo da linha de normalidade. Então, ele pode depois pegar só para ver os números qual eram, mas ele já sabe o que aconteceu. Ou pelo menos deveria saber. Tá? Conseguiram entender como a gente classifica? Sim. Perfeito. Então, vamos pro próximo. Vai lá. E aí? Alcalose. Alcalose. Ok. O que está acontecendo aí? PCO2 em hipocapnia. Ok. Então, a culpa é da respiração? Isso, Sim. né? Sim. Sim. Como é que tá o PO2? Aumentado demais. Com Aumentado. Porque normal é até 100. Hiperóxia. Como é que eu chamo esse aumento? Hiperóxia? Hiperoxemia. Hiperóxia ou hiperoxemia, tá? Mais comum a gente usar hiperóxia. Hiperóxia. Bicarbonato, como é que tá? Alto. Aumentada. E quando o bicarbonato aumenta, o que acontece com o pH? O pH aumenta junto. Aumenta também. Aumenta também, porque bicarbonato, eu vou ter o quê? O bicarbonato, ele vai fazer uma relação direta, né? Então, se eu tenho aumento de bicarbonato, eu tenho aumento de pH. Tá? Se eu tenho redução de bicarbonato, eu tenho redução de pH. É uma relação direta, né? Já com o PCO2, é uma relação inversa. Se eu tenho redução de PCO2, eu tenho aumento de pH. Ok? E aí, como é que ficaria a classificação? Saturação, como é que tá? Normal. Normal. E como é que ficaria a classificação dessa gasometria, então?
É uma alcalose. Mista com hiperóxia. Mista com hiperóxia. Por que a gente chama de alcalose mista? Porque é uma alcalose respiratória e metabólica. São as duas coisas que estão levando para alcalose. Então, ela é uma alcalose mista com hiperóxia. Tudo bem? Tudo. Ok. Saco. E aí? Como é que tá esse pH? Uma acidose porque tá abaixo. Acidose, tá abaixo. Como é que tá o PCO2? Tá alto, com hipercapnia. Tá com hipercapnia. Então, a culpa da acidose é respiratória? Sim. É, porque é o Sim. inverso. É o inverso, perfeito. Então, a culpa é respiratória. Então, eu já sei que é uma acidose respiratória. PO2. Hipoxemia. Hipoxemia. HCO3. Normal. Normal. Então, a culpa da acidose é metabólica? Não. Não. Então, é uma acidose respiratória. Ok? Como é que tá a saturação? Baixa. Diminuído também. Baixa. Então, ó. Como é que eu chamo quando a saturação tá baixa? Desaturando. Exatamente, desaturando. O paciente está desaturando, então ele tem uma dessaturação. Acidose respiratória com hipoxemia e dessaturação. Se vocês tiverem alteração de saturação, e a alteração de saturação vai ser sempre para baixo, lembra? A gente não vai ter uma hipersaturação. Porque eu tenho um limite para a hemoglobina carregar o oxigênio. Ou ela está saturada no máximo a 100%. Tá? Eu não tenho mais que 100% de saturação. Ok? Então, não vou ter uma hipersaturação nunca, mas eu posso ter uma dessaturação. A saturação ou vai estar dentro da normalidade, ou vai estar abaixo. Tá? Porque a saturação indica o quanto que a minha hemoglobina já carregou de oxigênio. Gente, vocês me dão um segundinho só? Alô? Oi? Por que que aconteceu, Aline?
Oi, gente, desculpa, é que eu tô com um funcionário novo começando hoje na UTI, então às vezes tem algumas dúvidas e eu parei para atender, me perdoem, tá? Tá Tudo tranquilo. bem? Tá bom. Imagina, Pena. Tá bom. Vamos lá, ó. Então, aqui, toda vez que a gente tiver uma queda de saturação, a gente vai classificar isso também, tá? Então, se a gente tem uma acidose respiratória, com hipoxemia a gente classifica, e se a gente tiver alterações da saturação, a gente classifica também. Mas as alterações de saturação sempre serão para baixo, tá? Nunca serão para cima, porque é o que eu tô falando para vocês. Dentro disso, a gente tem uma questão importante, que é não tenha a possibilidade de hipersaturar, por quê? Eu tenho um limite para essa hemoglobina carregar de oxigênio, tá? Então, chega no limite, ela tá 100% saturada, ela não consegue carregar mais ninguém. Então, ou ela vai estar 100% saturada, ou ela vai estar abaixo da saturação normal. Tudo bem? Tudo. Tranquilo? Eu vou depois deixar atividades para vocês fazerem para nota, algumas com interpretação de gaso, tá bom? Eu vou formatar bonitinho lá um questionário e vou deixar para vocês. Conforme vocês forem ter dúvidas, vocês vão me perguntando, tá? Conseguiram entender? Sim. Ótimo. Então, Ô, sem professora, problema. Oi, uma dúvida rapidinho. claro. Se você vai colocar no prontuário, tem uma forma resumida ou tem que escrever acidose respiratória com hipoxemia e dessaturação? Tem que escrever. Esse não tem muito resumo para isso, René. Tá, beleza. Tá bom? Geralmente, vocês vão ver que é assim, ó. Vocês não vão escrever muitas vezes isso. Isso geralmente a gente usa, você usa para você. Claro que se é uma anotação sua, se for escrever no prontuário do paciente, você tem que escrever completo. Se é uma anotação sua, meu Deus, eu tenho uma língua maldita de comprida. Eu faço assim, ó. Quando é acidose, eu ponho as primeiras letras, ACI, e aí eu coloco R de respiratório. E se tiver hipoxemia, eu coloco uma flecha e redução de O2. É uma anotação minha. Quando eu tenho para, por exemplo, eu olhei a gaso do paciente e eu tenho um rascunho meu para depois passar, aí eu faço. Aí você pode fazer a formatação de sigla que você quiser. Mas não existe como a gente tem para outras coisas, que a gente tem siglas em comum. Para a gasometria, a gente não tem. A única sigla que é usada na gasometria é assim, na coleta, a gente usa, quando você vai fazer as anotações, você pode fazer isso aqui, ó. Vou pôr nesse slide mesmo. Gasometria arterial. Isso é uma sigla oficial. Se você colocar isso em qualquer prontuário, quem trabalha nessa área hospitalar vai entender que você está colocando gasometria arterial. Tá? Aí você vai escrever qual é a gaso. Se é acidose respiratória, se tem hipoxemia, aí você escreve. Tudo bem? Sim. Aqui, onde a gente trabalha, onde eu trabalho aqui nessa UTI, o que a gente faz? A gente tem uma folha de passagem de plantão, onde eu já deixo um quadro com todas, assim, pH, PCO2, PO2, e aí o físio anota os valores da gasometria. Tá? Em alguns locais a gente faz isso para a gente ter certeza e segurança de quais são os valores reais, né, que foram vistos. Tudo bem? Podem perguntar. Se tiverem outras dúvidas, perguntem. Não? Não, pro. Depois Perfeito. que Não, professor, você fez o tranquilo. exercício, fica mais fácil de entender. Um exercício é mais fácil, né? Depois eu passo mais exercícios para vocês treinarem, tá? Beleza.
mas é tranquilo. Por que vocês precisam? Praticamente, para que eu preciso saber gasometria? Na prática, através da gasometria, eu faço as correções ventilatórias desse paciente. Tudo bem? Vou lá e mexo no ventilador mecânico para ajustar essa gasometria para dentro da normalidade. É para isso que a gente precisa saber. Tá? Então, ó, vamos lá, falar um pouquinho de cardio hoje com vocês. Gente, eu preciso de sinceridade. Vocês têm dúvidas ou dificuldades em relação à anatomia cardíaca? Todo mundo já teve ciências morfos do sistema cardiovascular? Sim. Sim. Sim? Alguém não teve, alguém tá... Porque agora, como tem vários semestres juntos, eu preciso que vocês me sinalizem isso. Para eu saber se eu posso engatar a quinta marcha ou se eu tenho que ir em terceira. Não, vai de terceira, professora. Você é doida? Para, Bruna. Se vocês já sabem, eu vou de quinta marcha. Engatando a quinta marcha da Ferrari, foi. Ó, vamos lá. Rapidamente para a gente entender. Cardio. Principais funções cardíacas. Distribuir nutrientes e oxigênio para as células. Tá? Essa é a função primordial. Através do sangue, esses nutrientes e oxigênio são levados para as células. Tá? E, além disso, tirar toda a questão metabólica do que a célula produziu. Retira o lixo celular. O metabolismo que a célula tem vai produzir, né, incrementos que são chamados de metabólitos, que são como se fosse o lixo celular. O sangue vai retirar toda essa coisa que não é utilizada pela célula, ele vai ser retirado também pelo sangue, que vai ser filtrado ou na região renal, ou vai ser algumas coisas são metabolizadas no fígado, mas é para isso que a gente tem a circulação. Essa é a nossa função circulatória, tá? Dentro da anatomia cardíaca, é relativamente pequeno, é um órgão pequeno, embora a sua importância seja muito grande, ele é um órgão pequeno, tem mais ou menos 400 gramas, tá? Tá ali na região logo abaixo do externo, tá? Em cima do diafragma e geralmente mais alinhado à esquerda, tá? Na face anterior da coluna. Então, isso é anatomia pura, né? Tá aqui, ó, localizado aqui, logo depois do externo, em cima do diafragma, na frente da coluna vertebral, tá? Essa é a face cardíaca. Quando a gente tem um raio-x do paciente, a gente vê exatamente isso esbranquiçado aqui, ó, essa área aqui branca. Por quê? É a minha área cardíaca. Eu tenho uma área cardíaca, tá? E isso fica carimbado, né, dentro de um raio-x. Eu consigo ver a área cardíaca que esse paciente está apresentando, tá? Então, toda vez que a gente fala da questão radiológica, por exemplo, por que eu tenho que saber? Ah, porque existem algumas anomalias anatômicas em que eu tenho a inversão e o meu coração está mais para o lado direito do que esquerdo? Sim. Existem. São raras, mas existem, tá? Então, eu posso ter essa anatomia invertida, isso pode acontecer, e aí eu vejo isso no raio-x também, tá? Todo órgão, ele tem uma cobertura, um envoltório, uma fáscia que recobre esse órgão. No caso do coração, esse envoltório chama-se pericárdio, tá? Que vai proteger e ancorar esse coração, tá? Evita que esse coração distenda demais e também deixa livre de atrito, tá? Eu diminuo a fricção, o atrito é menor por conta dessa película, tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho as camadas de pericárdio, que é essa face externa, né? Que recobre toda a minha área cardíaca. Por que vocês precisam entender isso? Ah, às vezes o paciente vai chegar lá da cirurgia pós-operatório
de cirurgia cardíaca e ele teve um derrame pericárdico. Ou seja, tem líquido acumulado aqui, ó, entre essa primeira película e o miocárdio. Isso vai interferir na função cardíaca? Sim, eu vou estar pressionando esse coração. Eu posso estar dificultando a função cardíaca. Então, a gente precisa entender isso, tá? Essa parte externa é chamada de pericárdio. Essa parte mais interna, ó, próxima da câmara cardíaca, é chamada de endocárdio. E aqui no meio eu tenho o miocárdio, tá? Aqui já expliquei, porque são as camadas de paredes cardíacas, tá? A face mais interna. Vasos sanguíneos. O que eu tenho que entender? Que eu vou ter vasos que trazem o sangue de volta para o coração, então retornam o sangue para o coração. Tá? E eu tenho vasos que levam o sangue do coração para outros locais, tá? Que vão suprir o nosso organismo, tá? O que a gente tem aqui, ó? Todos os vasos que trouxerem sangue de volta para o coração são chamados de veias. E todos os vasos que levarem sangue do coração para algum lugar então, são chamados de artéria. Por que eu sempre coloco isso, gente? Porque nem sempre a artéria carrega sangue arterial. Eu tenho artéria que carrega sangue venoso. E aí vocês dão um nó na cabeça, porque uma vida inteira ensinaram pra gente que artéria carrega sangue arterial. Veia carrega sangue venoso. Não necessariamente, existem exceções. Então, eu não posso... A forma mais correta de classificar os vasos sanguíneos é todo vaso que volta para o coração, que chega ao coração, é chamado de veia. Todo vaso que sai do coração para algum lugar é chamado de artéria, tá? Independente se essa artéria vai carregar o tipo de sangue que ela vai carregar, tá bom? Veia cava superior e inferior. Então, aqui, ó, tá chegando sangue para o coração, tá retornando com o sangue que estava lá no corpo para dentro da área cardíaca, tá? E eu tenho as artérias pulmonares, artéria aorta, tá? E aqui, ó, as veias pulmonares e a artéria pulmonar. A artéria pulmonar, ó, tem sangue venoso. Como assim? Não tá chegando no coração? Tá chegando esse sangue para o coração. São as veias pulmonares, ó, aqui que levam, tá? Só voltar aqui. Ó, aqui. Átrio direito. Tá? E átrio esquerdo. Ó, átrio direito e átrio esquerdo. Por quê? Sangue tá vindo aqui pelas veias cavas. Processo circulatório. Chegou o sangue que tá vindo lá de todo o meu corpo para ser oxigenado. Esse sangue é pobre em oxigênio e precisa passar pelo pulmão para oxigenar. Chegou através da veia cava, entrou no meu coração direito. Entrou no meu coração direito através do átrio, passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, sai através da artéria pulmonar para dentro do pulmão. Entenderam por que a artéria aqui está carregando sangue venoso? É chamado de artéria porque é um vaso que sai do coração para levar sangue para algum lugar. Tudo bem? Sim. Vocês vão ficar bem em relação a isso? Sim. Sim. Perfeito. Então, ó, chegou o sangue aqui no ventrículo direito, ele vai ser levado através da artéria pulmonar para os pulmões, tá?
E aqui eu tenho a artéria pulmonar direita e esquerda, tá? Para os dois lados, para levar para os dois pulmões. Leva para o pulmão. Esse sangue vai fazer todo aquele processo de troca gasosa que nós vimos dentro da questão pulmonar, faz a troca gasosa, capta oxigênio, ficou um sangue rico em oxigênio. Chega para o coração através das veias pulmonares, esse sangue já está oxigenado, então é um sangue arterial. Chega no meu coração através das veias pulmonares, entrando no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e é direcionado através da aorta para todo o corpo. Tudo bem? Sim. Então, os átrios, eles vão receber sangue, são câmaras que nós chamamos de câmaras receptivas, tá? Eles recebem sangue para depois distribuir para os ventrículos e dos ventrículos, ou segue para a região corporal com o sangue já oxigenado, ou vai direcionado para os pulmões para que esse sangue seja oxigenado, tá bom? Então, toda vez que a gente tem isso, eu vou ter aqui, ó, ele vai chegar no átrio direito e do átrio direito passa para o ventrículo direito e vai para os pulmões. E à esquerda, ele chega dos pulmões para o átrio esquerdo e é direcionado para o ventrículo esquerdo para ser direcionado novamente para o corpo, tá? Então, os ventrículos são chamados de câmaras de ejeção. Ejetam esse sangue para outro lugar. O átrio recebe, passa para o ventrículo e o ventrículo faz a ejeção completa para outros locais, tá bom? Chegou no átrio direito, passa para o ventrículo direito. Eu tenho que lembrar que entre um átrio e um ventrículo, eu tenho uma válvula. Essa válvula, ela é sempre unidirecional. O que é isso? Ela permite que o sangue passe apenas numa única direção. Então, não vai voltar do ventrículo para o átrio. Vai passar do átrio para o ventrículo e do ventrículo tem que ir para o pulmão. Tá? Não, a válvula impede o refluxo de sangue, tá? Do ventrículo direito, entre o ventrículo direito e as artérias pulmonares, eu tenho a válvula semilunar. Aí eu tenho as artérias pulmonares e leva esse sangue para os pulmões, tá? Pulmões vão voltar através das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, eu tenho a recolocação desse sangue para o ventrículo esquerdo e eu tenho entre o átrio e o ventrículo a válvula bicúspide, tá? Do ventrículo esquerdo para a aorta, eu tenho a válvula aórtica semilunar. E aí, da aorta, ele distribui para a circulação sistêmica. Fala que vocês acharam lindo esse meu desenho de criança. Olha que maravilha. Tá lindo. Ó, chegou Aí do sim, corpo. ficou bonito. Foi lindo, né? Fala sério. Pensa que desenhar nesses negócios de slide, vixe, eu que tenho uma coordenação motora boa, difícil, mas ok, a gente consegue. Ó, chegou do corpo para o átrio, do átrio para o ventrículo direito, para os pulmões. Dos pulmões, esse sangue vai ser direcionado para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, para a região corporal novamente. Olha, tá vendo? Igualzinho o desenho que eu fiz. Fala se eu não fiz o desenho certinho. A passagem é a mesma, tá? E aí a gente tem diferença do quê? Quando eu falo dessa circulação no circuito apenas pulmonar, ó, ventrículo direito passou para o pulmão, pulmão passou para o átrio esquerdo e para o ventrículo esquerdo, é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. Quando eu falo do processo como um todo, é a minha grande circulação ou circulação sistêmica, tá?
Nós temos que lembrar que o coração, como todo músculo, precisa também que eu tenha um suprimento de oxigênio e nutrientes. Esse coração também precisa receber sangue, tá? Como é que esse coração recebe sangue? Através da circulação coronariana, das artérias e veias coronárias que suprem a demanda de sangue do coração. Vão assegurar que esse coração receba nutrientes e receba oxigênio para poder trabalhar, tá? Então, aqui são as nossas artérias coronárias, ó. Artéria coronária direita. Aqui a gente tem a circunferência da artéria coronária, a circunflexa. Aqui eu tenho a intraventricular. Todos esses vasos aqui são artérias coronárias. Então, suprindo. Então, quando a gente fala assim, ó, o paciente teve um infarto, o que acontece para infartar? Eu tenho um bloqueio de uma dessas artérias coronárias, tá? Então, o meu coração não recebeu o suprimento sanguíneo adequado para trabalhar, as células morreram, tá? E aí, a gente tem toda essa questão da morte celular, tá? Então, a gente tem todo um complexo de artérias que vão fazer com que esse coração mantenha ativa a sua demanda também, porque se ele faz esforço, ele precisa receber nutriente, ele precisa receber oxigênio. Ele é um músculo, precisa ter as suas células supridas em relação a nutrientes, tá? E toda vez que eu tiver um problema, um bloqueio dessas artérias, aí eu posso ter a morte celular e posso ter um infarto do miocárdio, tá? Quem vai retirar também esse sangue com todos os metabólitos são as veias coronárias, tá? Então, eu também tenho um processo de veia que vai retirar esse sangue venoso para ser oxigenado novamente, tá? As válvulas cardíacas, a gente já disse para que elas servem. Elas servem para manter o fluxo de sangue numa única direção, tá? E ela fica geralmente situada onde? Onde esse fluxo tem que ser mantido sem retorno, sem refluxo. Eu impeço que haja um refluxo. Então, entre átrios e ventrículos, tá? Para evitar que esse refluxo aconteça, são as válvulas principais e geralmente as válvulas que requerem, muitas vezes, uma cirurgia cardíaca para ser trocada. Tá? Então, toda vez que a gente fala em válvulas, a gente tem uma questão de, olha, se precisar, faz uma cirurgia cardíaca para trocar uma válvula mitral. Sim, pode ser feita, ela pode ser substituída através de uma cirurgia, tá? Substituída ou por uma válvula artificial ou por uma válvula que pode também ser de origem animal, tá? Geralmente suína ou bovina, que são mais utilizadas, tá? Então, eu tenho dois tipos de válvulas que podem ser substituídas. Bicúspide ou válvula mitral e a tricúspide. Por que elas têm essa denominação? Por conta da quantidade de folhetos que ela tem, ó, tá vendo? A bicúspide tem 2 folhetos e a tricúspide tem 3 folhetos de abertura, tá? Desculpa, gente. Então, é extremamente importante que a gente tenha o funcionamento dessas válvulas de maneira adequada, tá? As válvulas semilunares, elas vão impedir que o sangue retorne para os ventrículos, tá? Então, a gente vai ter lá a aórtica, que está entre o ventrículo esquerdo e a aórtica, a aorta, a pulmonar semilunar, entre ventrículo direito e tronco pulmonar, tá? E aqui, ó, vocês estão vendo as cordas tendíneas. Essas válvulas precisam de músculos, pequenos músculos papilares aqui, que fazem a abertura e o fechamento o tempo inteiro. Todo o tempo que a gente tiver tendo batimentos cardíacos, a gente vai precisar ter esses músculos papilares em ação.
Tudo bem? Tá muito acelerado, gente? Não, Não. pronto. Não, tá Boa. tranquilo. Porque vocês já tiveram, então acho que a gente não tem que perder muito tempo, né? É só uma recordação para a gente falar de funcionamento elétrico, que é mais importante, tá? Músculo é estriado, sempre conectado, as células são interconectadas, tá? Isso faz com que as células musculares cardíacas tenham um funcionamento muito diferenciado, funcionando como se elas fossem uma única célula. Isso é chamado de sincício funcional. Quando eu faço estimulação elétrica de uma célula cardíaca, eu disparo esse estímulo elétrico para todas as outras, fazendo com que esse estímulo se espalhe muito rapidamente por causa dessas conexões, ó, e dos discos intercalares, que vão permitir a passagem de íons de cálcio. E aí a gente vai ter a contração muito facilmente, como se ele estivesse fazendo a contração de uma única célula, tá? Então, ó, tá aqui os discos intercalares para vocês entenderem como que é, tá? Então, uma célula cardíaca, ó, e eu tenho essas fissurinhas, esses discos que aceleram a passagem do estímulo elétrico, facilitam essa passagem de estímulo elétrico. Então, o meu coração, as células vão funcionar como se elas fossem uma célula só. Por isso é chamado de sincício funcional, tá? Eu tenho a contração, é como se eu tivesse uma única célula sendo contraída, tá? As diferenças entre os vasos sanguíneos, as artérias, paredes mais espessas, as veias têm uma parede um pouquinho mais fina do que as artérias, e os capilares muito, muito, muito finos, tá? Por isso que é muito fácil a ruptura de capilar sanguíneo, tá? Muito mais fácil a ruptura de capilar sanguíneo do que eu romper uma artéria e uma veia, porém pode acontecer também, tá? Um trauma que faça a ruptura, ó. Então tá aqui só para vocês visualizarem a diferença de parede, ó. A parede arterial é bem mais espessa, a parede das veias já é um pouco mais fina, e olha aqui dos capilares, é praticamente uma célula formando a parede só. Bem fina. Por quê? Através do que a gente faz a troca de oxigênio e CO2, não é do capilar? Conexão capilar com alvéolo. Imagina se isso aqui fosse da grossura de um dedo. Como é que ia fazer? Porque o oxigênio faz isso aqui, ó. Passa daqui para lá. Então precisa ser muito fininho para ter uma facilidade de troca gasosa. Tudo bem? Nossa, eu nunca dei uma aula de anatomia cardíaca tão rápida. Muito Não bom, mesmo. gente. Vocês são muito espertos. Mas porque vocês são muito espertos? Vocês já estão muito treinados para isso. Então tá bom, a gente consegue. Vocês têm dúvida? Tô brincando, gente, mas é sério, só para fazer uma revisãozinha. Se vocês tiverem dúvida, a gente retoma. Não, pronto. Tranquilo? Porque isso acho que vocês já visualizaram, né? Senão vai ficar muito mais do mesmo. Vamos lá. Agora é relembrar um pouquinho a questão de estímulo elétrico. Toda vez que a gente fala em funcionamento cardíaco, é importante entender que várias doenças podem causar alteração nos ritmos cardíacos, nesses batimentos cardíacos, tá? Para que esse meu coração funcione como uma bomba, eu preciso que esses músculos, que essas células musculares sejam estimuladas eletricamente. Toda ação muscular precisa de um potencial elétrico para funcionar, tá? Eu só tenho contração muscular a partir do momento em que eu tenho lá o meu sistema nervoso central disparando, propagando lá um estímulo elétrico que vai chegar no meu ponto muscular e vai fazer com que esse músculo se contraia, tá? O nosso coração é muito peculiar, muito diferente no sentido de que ele tem um próprio gerador de estímulo elétrico, que é o nó sinusal ou nó sinoatrial, tá?
que, na verdade, nós chamamos de marcapasso fisiológico. É aquele que dita o meu ritmo cardíaco. É aqui que os estímulos elétricos serão originados, tá? Quando o meu nó sinusal faz com que eu tenha... Só um minuto, gente. Esse não vou atender. Não é nada sério. Quando eu tenho um potencial de ação sendo gerado pelo meu nó sinusal, eu vou ter uma contração da minha musculatura cardíaca. Isso precisa acontecer numa sequência específica, compassada, para ditar um ritmo cardíaco. Se esses estímulos elétricos forem desordenados, eu não tenho um bom ritmo cardíaco, tá? Então, quando eu tenho uma ação, potencial de ação, uma ação elétrica, eu vou ter um ritmo cardíaco de acordo com quantas vezes eu estimulo eletricamente esse coração, tá? E aí, a gente vai ter a propagação desse estímulo, tá? O coração tem 2 tipos de células musculares. A maioria delas são as células contráteis, que são aquelas que vão se contrair para fazer o batimento propriamente dito, né? Para que eu tenha efetivamente a ejeção sanguínea, a saída de sangue das câmaras cardíacas. A maioria é célula contrátil, que é a responsável por fazer o trabalho cardíaco. Mas eu tenho as células que são chamadas de células condutoras ou células marcapasso, tá? Essas células estão apenas no tecido do nó sinusal, no nó átrio-ventricular, no feixe de His e no sistema de Purkinje. Eu vou mostrar para vocês no desenho mais bonitinho. Isso vai funcionar para distribuir o estímulo elétrico de maneira adequada, no tempo certo, no ritmo certo, tá? Mas essas células, elas não são boas para gerar força, tá? Não vão gerar grande força, elas vão gerar estímulo elétrico. Como é que isso vai acontecer? O estímulo elétrico inicia lá no nó sinusal, tá? Ele vai disparar um potencial de ação, gerando o estímulo elétrico. Esse estímulo vai se propagar da região de nó sinusal para os átrios, primeiro o átrio direito, depois o átrio esquerdo, tá? O nó átrio ventricular vai reduzir um pouquinho a velocidade de condução para que os ventrículos consigam se encher completamente de sangue antes de ejetar o sangue que está chegando para eles. Então, percebam que eu tenho uma área de controle de velocidade de condução. O nó átrio-ventricular vai dar aquela atrasadinha, né, no estímulo, para que esse estímulo chegue no ventrículo no tempo certo. Que tempo é esse? Que tempo certo é esse? O tempo em que esse ventrículo já se encheu completamente de sangue, tá? Então, isso vai acontecer de maneira cíclica, tá? E ele vai se distribuir nos ventrículos através do feixe de His e do sistema de Purkinje, tá? Esse feixe de His e o de Purkinje, ele é comum aos 2 ventrículos, direito e esquerdo, tá? E eles carregam esse estímulo elétrico chegando até o ápice cardíaco, tá? Então, qual é a sequência? Como isso acontece? Sai do nó sinusal esse estímulo, passa para o átrio direito e esquerdo, os átrios se contraem. Ele vai chegar lá no nó átrio ventricular, tá? Depois que ele esse nó vai dar uma atrasadinha para conseguir que os ventrículos vão se encher de sangue, mais ou menos, uns 4 milissegundos de atraso, tá? Depois que chegou lá no nó átrio ventricular, ele vai ser distribuído pelo feixe de His e distribui para todo o ventrículo. Que é isso aqui, ó. Gerou o estímulo aqui. Essa é a área que tá lá no átrio, tá? Átrio direito. Nó sinusal fica aqui, ó, no átrio direito. Esse nó sinusal dispara os estímulos elétricos, que vão ser disparados pelas células atriais. Os átrios e vai vir para cá, ó, para o nó. Esse tempo que está chegando esse estímulo aqui,
no nó átrio ventricular, os átrios estão se contraindo. E o ventrículo ainda está em relaxamento. Por quê? Porque ele tem que receber o sangue que está vindo daqui para cá. Não poderia, por exemplo, fazer... Se esse estímulo elétrico fosse disparado ao mesmo tempo para o ventrículo, o que ia acontecer? Se eu disparo o estímulo na mesma hora para o átrio e para o ventrículo. Os dois iam contrair e não ia entrar sangue. Perfeito. Eu tenho uma contração dupla e não permito a entrada de sangue. Porque os dois estão se contraindo. E tem que ser o oposto, né? Enquanto um contrai, o outro tem que estar relaxado. E vice-versa, tá? Então, aqui, ó, inicia o estímulo elétrico aqui no nó sinusal. Esse estímulo é distribuído pelos átrios, chega até o nó átrio ventricular. Nesse meio tempo, os átrios já contraíram, os ventrículos já encheram de sangue, e aí o nó átrio ventricular dispara esse estímulo elétrico, conduz esse estímulo elétrico para o feixe de His, ó. Esses aqui são os braços do feixe de His, tá? E aí vai distribuir para onde, ó? Feixe de His é comum aqui. E aí ele se dissipa através do sistema de Purkinje, que são essas pequenas ramificações que a gente tem aqui, ó. Tá? E aí o sistema de Purkinje distribui igualmente para todo o ventrículo, tá? Então, sai do nó átrio ventricular ou nó sinusal, vai para o nó átrio, né, dispara para os ventrículos e para o nó átrio ventricular. Nesse meio tempo, átrios estão contraindo. Depois, eu tenho a condução desse estímulo do nó átrio ventricular para o feixe de His, que vai conduzir através do sistema de Purkinje para todos os dois ventrículos, tá? E aí eu tenho a contração cardíaca completa, tá? Aqui é mais uma imagem para vocês entenderem, ó. Estimula aqui, disparou, ó. Átrio contraiu e eu tenho depois, ó, a partir do momento que o átrio todo contrai, o nó sinusal é estimulado, aí ele dispara para o feixe de His, que conduz até o sistema de Purkinje, ó, gerando a contração completa dos meus ventrículos. Percebam aqui embaixo, ó, toda vez que eu tenho um estímulo elétrico, eu tenho a geração de uma onda elétrica. É isso aqui que a gente enxerga no eletrocardiograma. O eletrocardiograma nada mais é do que a representação da atividade elétrica do coração. Cada braço de representação desse vai dizer pra gente, tá contraindo aqui, tá contraindo ali, tá relaxando aqui, tá contraindo lá. Tá? Então, é bem tranquilo a parte básica de eletrocardiograma, tá? Para você entender mais ou menos como que funcionam as contrações. Claro que as alterações, as patologias, aí tem que ser um cara especialista para fazer isso, porque aí eu já acho que é difícil pra caramba, né? Algumas a gente aprende na prática, a gente vai vê tantas vezes que a gente, quando vê, fala assim, isso aqui acho que é isso. A gente já consegue visualizar. Mas a maioria das que são menos comuns, aí só os cardiologistas, os experts, que conseguem visualizar com mais facilidade, tá? Mas geralmente é assim que funciona bem tranquilamente. A gente tem que lembrar que a inervação cardíaca é feita pelo sistema simpático e parasimpático. É o meu sistema nervoso autônomo que vai controlar, que é o que eu sempre falo para vocês. Quando a gente tem um órgão que possui contração involuntária, ele tem uma inervação autônoma, de sistema nervoso autônomo. Nenhum de vocês consegue falar assim, eu acho que meu coração tá cansado, deixa eu fazer ele parar um pouco. Para agora. Não bate. Nesse momento, eu quero que você para. Eu consigo fazer isso com o bíceps.
braquial. Se eu falar assim, eu não vou mexer o braço porque meu braço está cansado, eu não mexo e o músculo não se mexe. Porque é um músculo de contração voluntária. Eu contraio quando eu quero, voluntariamente. Ou quando eu faço um teste de reflexo, ele contrai de maneira reflexa. Mas é um músculo voluntário. O cardíaco, o diafragma não são assim. Eles são de controle autônomo. Então, eu não tenho como controlar esses batimentos, tá? Os centros estimuladores são simpáticos e parasimpáticos. O simpático vai gerar todo o processo de aceleração e o parasimpático é inibitório, então vai fazer um processo de redução de frequências, tá? Então, o sistema simpático vai gerar aumento de frequência cardíaca e geralmente eu aumento também a força de contração, tá? Por que você vai aumentar a velocidade de condução no nó atrioventricular? Para aumentar a frequência cardíaca. Não é ele que faz a distribuição do estímulo elétrico para os ventrículos? É isso, gente? Sim. Então, quando eu aumento a velocidade de condução aqui, eu aumento a frequência cardíaca. Só que eles gostam de usar para fazer pegadinha de concurso público. E é uma coisa muito simples, ó. Eu aumentei velocidade de condução, então eu aumentei frequência. Quanto mais estímulo elétrico passar mais rapidamente, mais rápido esse coração bate. Tá? No parasimpático, eu tenho o oposto. Eu tenho a redução da frequência cardíaca com a diminuição da velocidade de condução do átrio ventricular e, consequentemente, uma pequena redução de força de contração dos átrios, tá? Não vai ter um impacto tão grande nos ventrículos e também não é uma redução de força significativa do ponto de vista funcional, tá bom? Fisiologicamente, o que acontece? Eu não tenho como fazer esses sistemas trabalharem separadamente. Eles trabalham ao mesmo tempo, tanto simpático quanto parasimpático, tá? Eles são simultâneos. O que a gente tem é que algumas vezes um predomina sobre o outro, tá? Eu tenho predomínio de um em relação ao outro. Então, quando eu tenho a predominância do simpático, eu vou ter uma aceleração cardíaca, eu vou ter uma frequência cardíaca mais aumentada. Quando o predomínio é parasimpático, eu tenho uma frequência cardíaca mais baixa, né? É isso que acontece. Então, a gente vai ter uma alteração nesse sentido. Os dois estão funcionando sempre em conjunto, não estão separados. Porém, ora um está mais predominante, ora o outro. Como eles vão controlar isso? Como isso é controlado? Através do meu sistema nervoso, tá? Eu tenho esse controle de maneira que eu adeque a minha frequência cardíaca para a necessidade do meu organismo. Então, por exemplo, se vocês pegarem agora e falarem assim, eu vou decidir que eu vou parar de assistir aula da Ana e vou fazer uma corrida ali no quintal. O que vai acontecer com a frequência cardíaca de vocês? Aumentar. Aumentar. Quem que está predominando, então? Sistema simpático. Simpático. Perfeito, simpático. Toda vez que eu tenho uma demanda maior, que eu preciso aumentar a minha frequência cardíaca, eu vou ter um predomínio do sistema simpático. Toda vez que eu tiver, agora eu vou dormir, vou descansar. Na hora do sono, a minha frequência cardíaca vai ser menor. Quem predomina na hora que eu tô dormindo? O parasimpático, tá? Esses são os predomínios diferenciados. Então, ora, eu vou ter o sistema simpático predominando quando eu precisar o quê? Quando eu precisar de maior velocidade de condução cardíaca, né? Maior frequência cardíaca para ter maior quantidade de sangue para o meu corpo. Em exercícios físicos, em corridas, em qualquer coisa que aumente a minha demanda cardíaca, tá? E se eu não preciso, o predomínio maior é sempre do parasimpático quando eu estou em repouso, tá? Se eu estiver em repouso, a minha frequência cardíaca basal é com predomínio parasimpático, tá? Eletrocardiograma. Eu determino as diferenças elétricas de atividade elétrica, tá? É isso que reflete
as diferenças de potencial elétrico nas diversas áreas cardíacas. É isso que a gente visualiza quando a gente olha um eletrocardiograma, tá? Além de desenhos, né? Toda vez que a gente tem uma atividade elétrica representada numa onda eletrocardiográfica, isso vai dizer para mim assim, ó. Neste momento, o seu músculo está, as células estão entrando em processo de despolarização. Neste momento, as células estão entrando em processo de repolarização. Quando as células despolarizam, eu tenho a contração. Quando elas repolarizam, eu vou ter o relaxamento, tá? Então, aqui, ó. Conduziu o estímulo elétrico pelo átrio. O átrio começou a contrair. Gerei a onda P no eletrocardiograma. Então, a onda P, ela representa a despolarização das células atriais, tá? Neste caso, a parte do relaxamento, que seria a repolarização, a gente não consegue visualizar, tá? O eletrocardiograma não registra do átrio, tá? Então, a onda P, despolarização atrial, tá? Aí eu tenho aqui, ó, entre o P e a próxima onda, que é o Q, eu tenho um intervalo. É o tempo que vai demorar para o átrio terminar de contrair e iniciar a contração do ventrículo. Então, aqui, ó, na onda Q, é o início da contração ventricular. Bem o comecinho da contração ventricular, tá? E o QRS? Esse complexo todo, ó, a onda Q mais a R mais a S, isso tudo representa a despolarização do ventrículo, tá? É a contração ventricular completa, tá? Então, é um processo em que ele tá fazendo o quê? Ele vai estar contraindo. Deixa eu só ver aqui que acho que tem alguém. Que Naldo perdeu conexão. Então, ó, complexo QRS. Então, esse tá indicando pra gente o quê? O meu ventrículo tá despolarizando, ou seja, tá entrando em contração, tá? Geralmente, a gente conta a frequência cardíaca, ó, batendo o olho aqui. Quando eu chego lá no monitor cardíaco na UTI, eu não preciso, né? Primeiro que já fica marcado lá, a frequência cardíaca tá sempre marcada. Suponha que o monitor esteja com defeito e eu não tenho a frequência cardíaca sendo marcada em número. A hora que eu olho no eletrocardiograma que fica registrado no monitor do paciente, eu já consigo perceber o quê, ó? Esses picos aqui. Batendo o olho, a gente já tem ideia do quê? Se tá com uma frequência cardíaca normal, se tá diminuída, se tá muito aumentada. Ah, eu preciso ir contar? Não. A gente já percebe. Tiver muitos piquinhos desse aqui, um atrás do outro, eu tenho uma frequência cardíaca aumentada. Eu tenho um R aqui, outro lá na China, outro lá na outra. Uma bradicardia. Tá? Eu consigo contar a frequência cardíaca contando os números que eu tenho de QRS. E qual é a ponta que fica mais visível? O R. Tá? Então, a gente consegue contar a frequência cardíaca por aí. Nesse momento, eu sei que o meu ventrículo está em contração. Tá? A onda T é o momento em que esse ventrículo, ó, o momento em que ele começa a relaxar, é isso aqui, ó, o segmento ST, ó, de S até chegar ao T, eu tenho um platôzinho, e aí o pico de repolarização, onde ele está entrando em completo relaxamento, tá? E a gente tem alguns intervalos, ó. Intervalo QT, que parte desde aqui até o final de T, ó, o final de T tá aqui, tá?
marcando o quê? Início da despolarização ventricular até o fim da repolarização ventricular. Então, o intervalo QT é um ciclo ventricular completo. Desde o início da contração até o relaxamento total. Tá? Tudo bem, gente? Vocês estão tão quietos que eu fico até assustada. Essa parte é a pior, eu acho. Ah, porque é tão bonitinha essas curvinhas, ó. Lembra sempre, a despolarização está ligada à contração. Né? O momento que a célula despolariza é o momento que ela vai contrair. A repolarização está ligada ao momento de relaxamento, tá? Então, na verdade, aqui, quando eu olho o eletrocardiograma, ninguém pode falar assim, ai, olha, aqui o coração está contraindo, aqui está relaxando. Na verdade, eu estou vendo estímulo elétrico. É que cada estímulo elétrico acontece num momento de contração ou de relaxamento. Então, a gente tem ideia de que ele está se contraindo ou ele está relaxando. Mas o que ele me mostra é a atividade elétrica. Essa atividade elétrica, por exemplo, se eu tiver um infarto aqui no meio do caminho, ó, nessa área de ventrículo, eu posso ter uma alteração nesse complexo aqui, ó. QRST. Por quê? Todo esse complexo está ligado ao funcionamento ventricular. Complexo QRS e o T. Então, geralmente, a gente tem o quê? Infarto do miocárdio sem supra-T. O que é isso? Eu não tenho um T aumentado, porque alguns tipos de infarto, a hora que chega aqui na hora de relaxar, não relaxa, porque você não tem como repassar. Então, faz isso aqui, ó. Faz um pico da onda T maior. Alguns marcos que a gente consegue identificar, tá? O ciclo cardíaco sempre a gente tem que lembrar. A fase de contração é chamada de sístole, a de relaxamento de diástole. Durante a sístole, eu vou ejetar o sangue, eu vou enviar esse sangue para algum lugar. Durante a diástole, eu vou receber esse sangue. É um período de enchimento cardíaco, tá? E aqui a gente tem o funcionamento valvar, né, gente? É extremamente importante. A abertura da válvula só vai acontecer, ó, por diferença de pressão. Quando a pressão do átrio for maior do que a pressão do ventrículo, eu vou abrir a válvula atrioventricular. Quando a pressão do ventrículo for maior do que a do átrio, essa válvula fecha, para evitar que o sangue retorne para dentro do átrio. Tá? Então, é aqui, ó. O átrio contraiu. Eu sou italiana, não consigo falar se eu não estiver falando com a mão. Jesus Cristo. Eu falo sozinho com a mão o tempo inteiro. Então, se a gente tem aqui o átrio contrai, quando ele contrai, a pressão dele fica maior do que a do ventrículo, não fica? Sim. Se a pressão dele fica maior do que a do ventrículo, o que ele faz com a válvula? Abre. O sangue passa do átrio para o ventrículo. Tá? Quando eu terminou de passar esse sangue para o ventrículo vai contrair. Quando o ventrículo contrai, a pressão do ventrículo fica maior do que a do átrio. Ele fecha essa válvula aqui. Para quê? Para que o sangue vá do ventrículo para a artéria ou para a veia. Não vai deixar voltar para trás. Tá? Quando a pressão do ventrículo é maior do que as pressões arteriais, elas vão abrir as válvulas semilunares, tá? E o contrário, quando as artérias for maior do que o do ventrículo, elas fecham a semilunar. Tá? Lá entre o ventrículo esquerdo e a aorta, para fechar a válvula aórtica, por exemplo. Tá? Volumes cardíacos. Isso aqui é importante, tá? Para vocês entenderem depois algumas alterações em patologias cardíacas. Tá? Quando o volume diastólico final, que volume é esse?
é o volume de sangue que vai estar lá dentro da minha câmara cardíaca, seja no átrio ou seja no ventrículo, no final da diástole. Ainda está em relaxamento. Está recebendo sangue. No momento em que eu vou iniciar minha contração, é o fim da diástole. Eu vou ter uma quantidade de líquido que chegou para essa câmara cardíaca, não vou? Isso é chamado de volume diastólico final. No momento em que eu contraio, eu vou ejetar uma quantidade de sangue. Porém, sempre uma pequena quantidade de sangue fica na câmara cardíaca, tá? Não é ejetado 100%. Então, a gente tem um volume de sangue no final da sístole, que é chamado de volume sistólico final. O que é o volume sistólico? É a quantidade de sangue que é bombeada, efetivamente bombeada para o corpo, tá? Ou bombeada para dentro do pulmão, no caso do coração do lado direito. Que volume é esse? Geralmente a gente calcula o volume sistólico de ventrículo esquerdo, tá? Câmara esquerda. Volume sistólico é aquilo que eu tive no final do relaxamento, menos aquilo que saiu efetivamente do meu coração. Então, ó, se eu tenho ao final do relaxamento 150 ml, quando eu contraio, eu mando para fora 70 ml, o meu volume sistólico efetivo, a quantidade de sangue que foi enviada para o corpo foi de 80 ml. Tá? Isso é um exemplo para vocês. Eu tenho que lembrar que qualquer alteração que eu tiver nesse volume sistólico, seja lá por que for, suponha que você sofreu um acidente e teve uma hemorragia. Você vai ter uma perda sanguínea, não vai? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, tive perda de sangue. Tive uma perda sanguínea importante, tá? O que acontece quando a gente tem essa perda sanguínea? Não vai chegar menos volume de sangue para o coração? Eu perdi. Tá hemorragia, tô com hemorragia, tá saindo sangue para fora. Consequentemente, o volume que vai chegar para o meu coração no momento em que ele tá relaxando para receber sangue vai ser menor, não vai? Eu tô perdendo esse sangue para outro lugar? Sim. Perfeito. Se chega menos sangue para o meu coração, consequentemente, a hora que esse coração bombeia, ele tem menor quantidade para bombear. Eu diminui o quê? O volume sistólico. Tá? Então, eu reduzo o volume sistólico. Se eu reduzir o volume sistólico, eu vou alterar diretamente quem? Débito cardíaco. O débito cardíaco é o produto do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Se eu tenho um volume sistólico de 80 ml e eu tenho 80 batimentos em 1 minuto, eu tenho um débito cardíaco de 6.400 ml por minuto. 6,4 litros em 1 minuto é que meu coração está bombeando de sangue. Se eu tiver uma hemorragia e esse débito cardíaco cair pela metade, esse volume sistólico que chega, a quantidade de sangue que chega para o meu coração para ser bombeada, cair pela metade, vai chegar lá, vai bombeou o que chegou. Chegou pouco, vai sair pouco. O volume sistólico é o volume de saída. Se chegou pouco, não tem como sair muito. É matemático. Se chega para o meu coração 5 ml, não tem como sair do meu coração 50. Certo? Quem que vai tentar compensar isso aqui no primeiro momento? Como que tenta compensar o débito cardíaco? Se o volume sistólico diminuiu. Desculpa, eu não Aumenta a entendi. frequência? Aumenta a frequência. Tá?
A primeira forma de compensação ou de tentativa de compensação é aumento de frequência. Primeira coisa que o coração tenta fazer é fazer o quê? Bom, já que tem menos volume, eu vou bater mais vezes para ver se eu consigo dar conta. Às vezes não é possível. Vou aumentar a frequência, fazer um ataque cardíaco demais, importante demais, você pode ter uma parada cardíaca depois, que não aguenta. Tá? Tudo bem? É importante que vocês entendam essa dinâmica de débito cardíaco, ó. Isso aqui é importante vocês entenderem por quê. Se você tem, por exemplo, na ventilação mecânica, quando a gente aumenta demais a pressão expiratória final positiva, no finalzinho da expiração, que é o PIP, a gente vai interferir no quê? A gente pode interferir no débito cardíaco. Por quê? Os alvéolos vão ficar distendidos demais e vão pressionar os capilares sanguíneos, aumentando a resistência, tá? Quando eu aumento essa resistência, eu tenho uma dificuldade do sangue começar a passar por ali. Eu posso ter uma congestão, tá? Esse sangue vai ficando parado. O volume sistólico que vai sair vai ser menor. Consequentemente, o meu débito cardíaco vai ser menor. Por isso tem que tomar cuidado. Às vezes, quando a gente aumenta muito a PIP, a gente precisa do auxílio do médico para que ele coloque drogas vasoativas para compensar a parte cardíaca do paciente, que vai descompensar. Percebam quantas coisas que a gente pode fazer que pode dar errado para um paciente? Eu preciso, pelo menos que nas nossas aulas vocês tenham noção disso. Que a gente precisa entender muito bem para a gente não causar um dano para o paciente. A responsabilidade é muito grande, né? A gente pode causar um dano. A gente tem que usar o princípio, pelo menos, da beneficência e não maleficência. Eu vou sempre fazer o bem. Se eu não puder fazer o bem, eu não posso fazer o mal. Não posso causar estrago. Se eu não posso consertar, eu não posso estragar. Tudo bem? Sim. Vocês estão com cara de cachorro caído da mudança? Tô até vendo a cara de cachorro caído da mudança de vocês. Ai, meu Deus. Quando que eu vou ver essa cara de cachorro de verdade, gente? Eu já tô com saudade. Eu também. De ver as carinhas de cachorro de verdade, assim, ó. Cara a cara. Tá vendo? A gente não consegue ficar sem ver a careta de vocês. Pro, que você não tem noção de como a gente está tendo aula. A cara é 10 vezes pior, pode ter certeza. 10 vezes pior, ô Jesus amado. Vocês são muito ruins que vocês não abrem a câmera para eu ver. Vocês estão sempre escondidos, vocês só falam comigo. Ó, resistência periférica total. É a soma de todas as forças que vão fazer resistência, vão se opor ao meu fluxo de sangue, tá? Algumas coisas determinam o aumento ou redução dessa resistência. Que coisas que podem interferir nisso? Calibre do vaso sanguíneo. Tudo bem? Conseguem entender? Assim, quanto menor o calibre, vai fazer mais oposição ao fluxo ou menos? Vai ser mais resistente ao fluxo ou menos resistente? Mais resistente, né? Tô deixando um calibre menorzinho, é mais difícil do sangue passar, não é? Eu tô aumentando a minha resistência. Outro fator que pode determinar o aumento ou a redução de resistência é a viscosidade do sangue. A viscosidade sanguínea pode alterar isso, tá? Então, esse sangue, se ficar muito viscoso, eu posso ter aumento de resistência, sim. Vai ter uma diferença, né? Então, por exemplo, tem lá, às vezes está com excesso de plaquetas. Precisa, às vezes, anticoagular. É um paciente que tem uma facilidade de fazer
trombose. Toda e qualquer trombose ou coagulação sanguínea vai dificultar essa passagem de fluxo sanguíneo, tá? Então, toda vez que o sangue estiver mais viscoso, eu tenho uma resistência maior, então o fluxo sanguíneo vai ser menor. Lembra sempre, gente, fluxo tá ligado à velocidade com que isso acontece, tá? A velocidade da passagem do sangue. Tem alguém precisando entrar? Não. Tá tudo certo, né? Se eu esquecer de alguém pro lado de fora, vocês me avisem, tá? Então, ó, quanto mais viscoso esse sangue, maior a resistência. Vai passar esse sangue mais lentamente. Vai ter menos velocidade, tá? Um sangue mais fluido, menor resistência, maior velocidade. A mesma coisa em relação ao calibre dos vasos. Se eu tenho vasos contraídos, a vasoconstrição, que a gente chama, eu tenho maior resistência. Se eu tenho uma vasodilatação, eu tenho menor resistência. Quer um exemplo prático disso, sem nem precisar ter nenhuma alteração tão importante? Época de frio e de calor. O que acontece no frio? O que acontece no frio com os nossos vasos sanguíneos? Vasoconstrição. Exatamente. Eles se contraem. Então, eu tenho maior resistência. Onde são os maiores índices de infartos e eventos cardíacos? Em que época do ano? No frio. No frio. Maior vasoconstrição, aumenta a resistência, diminui o fluxo de sangue, porque eu estou aumentando a resistência por vasoconstrição. E aí, por exemplo, se é um paciente que já tem uma obstrução da luz da artéria coronária, porque ele tem lá uma placa de ateroma, tem gordura lá depositada naquela artéria. Junta com a vasoconstrição, eu posso obstruir completamente um fluxo de sangue para a coronária, infartou. Por isso, os eventos cardíacos são mais comuns no frio. Tá? Já no calor, o que acontece no calor com os nossos vasos sanguíneos? Vasodilatação. Vasodilatação, menor resistência. O que acontece geralmente no calor? Com a pressão? Abaixo. Baixa. Abaixa. Quedas de pressão. No frio, a tendência da pressão é aumentar, porque eu aumento a resistência. No calor, a tendência dela é diminuir, porque eu diminuo a resistência através da vasodilatação. Tudo bem? Ó, pressão arterial, produto do débito cardíaco pela resistência periférica total. Tá? Tá bom. A parte que a gente ama agora, a fisiologia. Parte mais amada por vocês, que eu sei. Presta atenção. A minha atividade cardiovascular, ela é regulada de algumas maneiras. Todo o sangue que chega para o meu coração vai ser bombeado, tá? Através do sistema vascular do coração e vai ser enviado através do sistema vascular para o meu organismo, dentro de um limite fisiológico, né, gente? Também não posso ultrapassar esse limite que o coração não aguenta. Existe um limite para isso. Existe uma regulação que nós chamamos de regulação heterométrica, tá? Que obedece essa lei de Frank-Starling. Dentro de um limite fisiológico, tudo que chegar para o meu coração de suprimento e volume sanguíneo será bombeado e distribuído para o meu organismo, tá? A regulação heterométrica é chamada também de regulação de pré-carga. O que é isso? Quando chegar um volume de sangue maior para esse coração, o que vai acontecer com as fibras musculares? Vai ter que aumentar a força. Vai ter que aumentar a força. Como é que ela aumenta essa força?
Não faço ideia. Faz sim. Distensão ou estiramento das fibras. Se eu coloco muito líquido, eu não vou distender como se eu estivesse fazendo um alongamento muscular, não é? Esse coração não tem que distender mais para encher? Sim. Se ele distende mais, as fibras estiram, as fibras musculares estiram. Quando eu estiro essa fibra muscular, a hora que ela for contrair, ela vai contrair com mais força. Porque eu promovi um estiramento muscular prévio. Por que esse estiramento muscular aconteceu? Porque um volume de sangue que chegou para o coração era alto. Tá? Então, se o volume de sangue que chega para o coração é alto, eu faço um estiramento das fibras musculares e promovo o aumento da força de contração devido a esse estiramento. Isso é chamado de regulação de pré-carga. Ele vai aumentar a força, porque as fibras vão estirar, por isso que é chamada de heterométrica, ó. Mudança no tamanho da fibra muscular. Heterométrica. Estirou a fibra. Chega mais sangue, estira a fibra, aumenta a força de contração. Tudo bem? Ana, isso acontece quando a gente faz uma atividade física. A gente faz uma atividade física, não necessariamente a gente vai aumentar a força de contração, que você vai aumentar a frequência cardíaca, é diferente. Isso acontece, por exemplo, quando você faz retenção de líquido. O rim não está trabalhando direito. Aumentou o líquido que está retido no seu corpo. Esse líquido vai ter que ser bombeado, não vai? Uhum. Sim. Esse bombeamento vai acontecer aqui, ó, na pré-carga. Aumentou a quantidade de sangue que está chegando no coração. Outro exemplo, você foi para o hospital se sentindo mal, eles colocaram soro em você. Eu aumento a força de contração. Ah, entendi. Entendeu? Aumentou a quantidade de líquido que está chegando para esse coração. Então, distende. Isso tudo é chamado de aumento de pré-carga, tá? Quando a gente vai aumentar a força de contração também? Quando eu preciso bombear contra uma resistência maior. Então, eu preciso bombear por conta de que tá chegando mais sangue. Então, isso quando chega mais sangue, estira a fibra, é aumento de pré-carga. Ou eu tenho que aumentar a minha força de contração para bombear contra uma resistência. Quando a resistência que eu tenho que bombear contra ela é maior. Isso é aumento de pós-carga, tá? Não tenho distensão da fibra muscular, porque a quantidade de sangue que está chegando é a mesma. Correto? Não aumentei, não tomei soro, meu rim está trabalhando direitinho, não estou retendo líquido. O que está aumentando aqui? O que está aumentando é a resistência. Vasoconstrição, por exemplo. Quando eu tenho uma vasoconstrição, o meu coração precisa aumentar a força de contração dele para ejetar o sangue contra uma resistência maior. Isso é chamado de aumento de pós-carga. Eu não tenho alteração no tamanho da fibra, eu não tenho estiramento, mas o ventrículo vai ter que aumentar a força para bombear contra uma resistência maior. Tudo bem? Sim. Acho que sim. Acha que sim? Pergunta, gente. Não fica com dúvida, não. Se tem dúvida, pergunta, a gente explica de novo. É só que é Além muita da informação para processar. É muita informação para assimilar, né? É muita informação em pouco tempo, né? Mas calma, depois vocês respiram e vão digerindo essas informações lentamente. Regulação da pressão arterial. Quando eu falo de funcionamento cardíaco, esse coração tem que contrair com uma força adequada,
uma frequência adequada, um débito adequado, e eu tenho que manter uma pressão arterial adequada, certo? Quando eu tenho aumento ou redução de pressão, eu vou ter estimulação de baroreceptores. Os baroreceptores são sensores que detectam a alteração da pressão, tá? Esses sensores ficam estrategicamente distribuídos no nosso organismo, na região aórtica e na região carotídea, tá? Na região aórtica, o que vai acontecer? Ela vai enviar sinal para o nervo vago. O nervo vago leva esse sinal lá para o meu sistema nervoso central, lá no bulbo. Meu sistema nervoso central vai inibir o centro, que é chamado de vasomotor, diminuindo a ação simpática. Quem que vai predominar quando eu diminuo a ação simpática? Parasimpático. Parasimpático. Parasimpático faz o quê? Diminui frequência cardíaca, diminui resistência periférica, diminui a vasoconstração, reduz a pressão arterial. Tá? Quando eu tenho esse mesmo aumento de PA, os aórticos vão fazer o quê? Ó? Inibir a descarga simpática. Os carotídeos vão enviar sinais para o bulbo, fazendo com que haja um estímulo do centro cardíaco, aumentando a descarga parasimpática, a descarga vagal. Reduzir a minha frequência cardíaca. Reduz o débito, reduz a pressão. Tudo bem? Então, são sensores. Esses sensores, quando eles detectam um aumento de pressão, quando houver uma redução, ele vai fazer o oposto, tá, gente? A gente sempre usa a questão do aumento, porque a maioria das doenças trazem aumento de pressão arterial e não redução, tá? Então, quando eu tenho um aumento da pressão arterial, os baroreceptores aórticos vão enviar sinais para o meu sistema nervoso dizendo o quê? Diminui essa descarga simpática. Quando eu diminuo a descarga simpática, eu vou reduzir a vasoconstrição e vou reduzir a resistência periférica. Ajudei a reduzir a pressão. Os carotídeos enviam sinal também lá para o meu sistema nervoso central, mas vão estimular o aumento da descarga parasimpática, vagal. Então, eu vou reduzir a frequência cardíaca. Quando eu reduzo a frequência cardíaca, débito não é volume sistólico vezes frequência cardíaca? Diminui a frequência cardíaca, diminui o débito, reduz a pressão. Tudo bem? Sim. Sim. Perfeito. Aumento de pressão por longo período. Esses receptores têm uma questão importante. Todo sensor pode ter uma adaptação. Então, se a pressão arterial continuar aumentada por muito tempo, esses baroreceptores vão falar assim, isso aí agora é o normal. Então, eles não fazem mais nada. Eles se adaptaram, tá? Sabe aquela coisa? Quando você põe o relógio de manhã, você sente o relógio no pulso. Daqui a pouco você não percebe mais ele. Os sensores táteis se adaptaram. Você não vai mais sentir, tá? A mesma coisa é verdadeira para os baroreceptores. Eles se acomodam. Se a pressão arterial ficar aumentada por um período muito longo, eles não vão mais ter uma ação, tá? E aí, quem vai ter que começar a agir para essa pressão diminuir? Geralmente, a longo prazo, o sistema que é acionado são os rins, tá? Quem vai controlar a pressão a longo prazo é o sistema renal, através do aumento da eliminação de sódio e de água. Elimina sódio, elimina água, diminui a pressão. Tudo bem? Sim, Priol. Tranquilo? Dúvidas?
Agora não. Agora não, então tá bom. Depois, se vocês tiverem, vocês vão anotar essas dúvidas para me passar, tá? Para a gente não ficar com dúvidas. O que é importante é que vocês não fiquem com dúvidas, porque isso, gente, é fisiologia base. Se vocês souberem esse funcionamento básico do sistema respiratório e do sistema cardíaco, ninguém segura vocês depois na área cardiorrespiratória. Todo mundo fala assim, não, professor, para ser um bom fisioterapeuta hospitalar, eu tenho que saber muito de ventilação mecânica. Você tem que saber muito de fisiologia. Entendam uma coisa, sabendo muito bem as disciplinas de fisiologia, anatomia, as bases, cinesiologia, biomecânica, eu consigo, mesmo numa situação desconhecida, eu consigo parar e pensar, fisiologicamente, o que isso aqui deve estar fazendo? Se o coração funciona assim, quando eu coloco uma PIP assim, ele vai fazer isso no meu coração. Aí você consegue chegar a uma conclusão. Se vocês não conseguem ter um pensamento fisiológico, eu não consigo entender fisiopatologia, e a gente não consegue entender as coisas que não são complicadas, gente. É o que eu falo para vocês. Tem bicho que não é... Todo mundo fala assim, é um bicho de 7 cabeças. Não é. É um bicho de 5 cabeças. As pessoas exageram. Elas fazem um cavalo de batalha, mas que não é assim que funciona, tá? O que vocês precisam é saber as técnicas prioritárias no sentido de... Vamos entender bem essa base. Eu entendendo bem essa base, você deslancha. Tudo bem? Beleza. Sim. Perfeito. Se você está dizendo, Oi? Se eu tô dizendo, vocês acreditam? Conceição, por favor, abrir aqui. Abre essas caras aí. Sim, lógico. Abre essas caretas aí para eu ver vocês. Oi. Estão tudo incógnita. Oi, Tá Aguinaldo. dormindo, professora. Muito bem, Isa. Olha lá, muito bom. Agora sim, agora eu fiquei feliz de ver a carinha de cachorro cair da mudança. Senão eu fico muito triste se não ver. Eu tô Aula aqui, ó, dormindo. A gente dormindo? Não pode dormir na aula, Bruna. Ainda bem que você desativa o microfone para não roncar, né? Cara de pau. Agora eu entendi. Vocês ficam tudo com o microfone travado. É que vocês estão roncando, né? A hora que assiste, a aula ronca, cara. Os caras duros. A aula que vem, a gente vai falar sobre toda a questão de higiene brônquica, tá? E aí a gente já vai falar de técnicas de aspiração. Eu vou montar... Não sei como eu vou montar, porque eu tinha programado uma aula prática. Vou pensar, tá? Aí começou. Eu vou pensar a melhor maneira possível de demonstrar sem demonstrar praticamente, tá? Mas a gente vai ver, inclusive, as técnicas de aspiração, tá? Então, próxima aula a gente já começa com as coisas práticas, de higiene brônquica, depois nós vamos falar de oxigênio-terapia, tá? Como é que eu faço, quais são as formulações de oxigênio-terapia que vocês têm, e depois a gente passa para os testes especiais, tá? Aí a gente vai falar de alguns exames que são feitos tanto na área respiratória quanto cardíaca. Combinado? Beleza. Perfeito, gente. Até a próxima aula. Obrigada. Boa noite. Beijo. Tchau, boa Boa noite. noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, bom descanso.